A paz de Cristo, minha gente. Deus abençoe você e sua família. Estamos iniciando a aula especial da graduação em Teologia da Faculdade Vitória em Cristo em 2026. Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês pelo nosso Instagram da faculdade. Já quero dizer para você que se você ainda não está seguindo a Faculdade Vitória em Cristo, é a hora de você começar, tá? Estamos aqui, vamos conversar um pouco sobre a nossa graduação hoje, tirar dúvidas de vocês. Vou estar com meu amigo, professor Iohans Esteves, companheiro aqui, participar com a gente dessa aula especial. E eu já quero te fazer um pedido. Pega o link e joga nos grupos. Pega o link da aula e compartilha nos seus grupos, com quem você conhece. Já pedi o pessoal da faculdade também para colocar aí nos grupos da faculdade. Nós íamos ministrar essa aula pela sala de aula do Google Meet, que a gente ministra, mas resolvemos, como é uma aula especial, uma aula para tirar dúvidas, uma aula para conversar mais, resolvemos fazer aqui pelo Instagram da faculdade. Tá? Já vi que o professor Iohans entrou, já foi o convite para você aí, meu amigo. É só você aceitar o convite. Já vi que você está aqui na nossa... Isso, ó, vai de novo. O Gabriel está aqui me assessorando. Tem que ter uma assessoria, né, minha gente? Ó, botou ali, apareceu aqui para mim que o Iohans não está conseguindo participar. Não sei por quê, mas vamos convidá-lo mais uma vez para que ele possa entrar. Enquanto a gente está aqui convidando o Iohans para entrar, você vai compartilhando o link aí com quem você puder. Eu já quero adiantar para vocês que o Iohans não está, meu amigo, seja bem-vindo. Não sei por quê, mas vamos. E aí, como é que você está? Tô bem, meu querido, graças a Deus. Estava tentando fazer do computador aqui, mas meu computador não quis entrar com câmera. Cismou comigo. Aí eu, tá bom, falei, vou estressar não, vou entrar aqui no celular. São as guerras tecnológicas, né? É por isso que eu fico aqui com o meu consultor de tecnologia, enquanto eu posso, né? Tá aqui comigo, me assessorando, me ajudando, colocando iluminação, preparando tudo, para que nós tenhamos aqui um momento muito especial. Eu já pedi também, não sei se a Joyce já entrou aí, se a Joyce não estiver, Joyce é a nossa secretária acadêmica, nossa supervisora, a Joyce é quase tudo na faculdade. Quem é aluno aí sabe disso. Estou vendo o pessoal entrar, né? Conta sempre com a Joyce para nos ajudar. Joyce, pega aí o link, joga em todos os grupos que a gente tiver. Nós temos um grupo da aula inaugural. Esse é o primeiro que tem que colocar. Então, o pessoal está entrando na aula, né? Como eu disse um pouquinho atrás, né? Agora, nós íamos ministrar essa aula no Google Meet, que é a nossa sala de aula da faculdade. Mas, como é uma aula mais assim, uma aula mais participativa, mais interativa, nós resolvemos ministrar a aula aqui pelo Instagram. Então, estou dando um tempinho. Ó, já entrou ali Psi, Michele Vieira, paz, professores, boa noite. Estou vendo ali, ó, Edmundo Andrade que entrou. A galera está entrando, está chegando. Quero pedir vocês mais uma vez para compartilhar o link com seus amigos e seus grupos, porque nós vamos conversar um pouquinho sobre a graduação. Ô, meu amigo, pastor Israel Leonardo, olha aí que honra, nosso aluno da graduação, pastorzão, Ministério de Louvor, aí itinerante, que bom. Kaique, pastor Edmundo, de novo, botou ali uma mensagem para nós de a paz. Érica Rodrigues botou também boa noite, a paz. Cida, isso aí, gente. Então, o pessoal está chegando. Nós vamos começar. Eu vou fazer uma oração, tá? Para a gente dar início. Já quero... Aqui é uma aula especial, mas eu já quero dizer para vocês que todas as nossas aulas começam com oração. Sempre. Essa é uma regra
na FVC. Olha aqui, ó, pastor Oséias de Sorocaba, Igreja do Evangelho Quadrangular. Que bacana, meu amigo. Isso aí, seja bem-vindo. Como eu estava dizendo, todas as nossas aulas começam com oração, porque eu falo sempre, repito sempre, a Faculdade Vitória em Cristo, ela é uma instituição... deixa eu ver aqui, ó. O Gabriel pediu para eu perguntar se todo mundo está ouvindo bem, tá? Coloca aqui aí nas mensagens para mim se vocês estão ouvindo bem, se o som está chegando com clareza, se o som está chegando com nitidez, se vocês estão conseguindo ouvir bem a minha voz, tá? Coloca, olha, já chegou a resposta ali, que sim, Michele também disse que sim, Nailda colocou assim, Suênia disse que sim. Então, que bom, gente, que bom. Então tá ótimo, tá? Vou voltar, a gente sempre ora para começar, isso é uma premissa nossa, porque a Faculdade Vitória em Cristo, ela é uma instituição confessional, evangélica e pentecostal. Essa é a marca da nossa instituição. Eu sei que existem diversas instituições educacionais de teologia por aí, cada uma tem a sua linha teológica, cada uma tem as suas premissas, e essas são as nossas premissas. A nossa instituição, ela é uma instituição confessional, é uma instituição evangélica e é uma instituição pentecostal, ok? Parece que meu amigo Johan está com algum problema, a imagem dele sumiu, está aqui girando, mas enquanto aqui o pessoal do suporte vai verificar, eu vou fazer a nossa oração para que possamos iniciar aqui a nossa aula oficialmente, ok, minha gente? Então, se você puder, onde você está agora, tire aí um tempinho para que a gente possa falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, louvamos o Teu nome, Te engrandecemos, Te adoramos e Te bendizemos. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que temos recebido das Tuas mãos até aqui. Se estamos aqui, Senhor, para essa aula, é porque o Senhor nos tem abençoado ricamente. Portanto, Te adoramos, Te louvamos e Te agradecemos. Senhor, quero Te pedir pela Faculdade Vitória em Cristo. Te agradeço, Senhor, pelo privilégio de fazer parte desse projeto desde o seu início, desde o primeiro projeto que o Senhor colocou em nosso coração. E hoje posso ver a faculdade, Senhor, concretizada, turmas formadas, alunos que me enviam mensagens agradecendo pela grande vitória na conquista, na aquisição do conhecimento. Por isso eu te agradeço pela Faculdade Vitória em Cristo. Te peço, Senhor, que a tua boa mão esteja conosco, que o Senhor nos dê discernimento, sabedoria, que o Senhor nos ajude a vencer as batalhas, os desafios que o próprio crescimento nos tem proporcionado. Ó Deus, muito obrigado. E eu te peço, nos ajuda, não nos deixe. Sem o Senhor, nada somos, nada conseguimos, pois é o Senhor que realiza todas as coisas na nossa vida. Toma cada professor em tuas mãos, cada colaborador em tuas mãos, cada aluno em tuas mãos. Ajuda-nos, Senhor, a verdadeiramente te louvar no nosso trabalho. Que o nosso trabalho seja para o teu louvor e para a tua glória sempre. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Se você está comigo aí, diga amém. Ok? Olha, Gabriel já colocou aqui uma mensagem no meu perfil, tá? Ela já está fixada, Gabriel, aqui? Já fixou? Então, ela já está fixada aqui. Se você precisar falar direto comigo, tá? Meu perfil está aí, Prof. Isaías JR. Pode me chamar, tanto no direct como no WhatsApp. Meu WhatsApp está lá na minha bio. É só clicar lá no Linktree, que você vai cair no meu WhatsApp. Então, estou aí à disposição para quem tiver qualquer dúvida
e precisar falar comigo. O Johannes continua ali ausente, né? Continua girando, girando, girando. Pra mim tá normal, amigo. É mesmo? Tá parecendo normal. Vê se o povo tá me vendo O aí. pessoal tá vendo o Johannes? Tá vendo? O Gabriel vê no outro celular aqui. Tá todo mundo consegue enxergar o Johannes? Porque para mim aparece só você girando, girando, girando. Você quer tirar ele e entrar de novo? Se ele o quê? E ó, Gabriel pediu para você ver se você desativou a câmera, Johannes. Ó, o pessoal está dizendo que não está te vendo. Ele saiu. Ele caiu daí. Chama ele de novo. Enquanto isso, eu vou tomar um café. Alguém quer um café? Chama ele aí. Vê se ele vai entrar. Ah, agora eu tô te vendo. Agora sim, que legal, que bom. Gente, nós já oramos. Gabriel, fica de olho para mim. Professora Tereza disse que ia entrar. Manda o link para ela, que se ela vier, eu passo para ela também falar um pouquinho aqui para nós. Professor Assi, também manda para eles, ver se eles podem entrar, que aí a gente chama e cada um fala um pouquinho. Essa aula, gente, é uma aula especial, tá? É uma aula diferente, não é uma aula de conteúdo da graduação, é para a gente falar sobre a graduação. Nossa graduação, ela está completando quantos anos, Jorbes? A gente começou... 4 anos de graduação mesmo, efetivamente, 4 anos. 4 anos, né? A faculdade, ela tem 6 anos de existência, tá? Ela foi fundada em 2020 e iniciamos com um curso chamado Curso Livre de Teologia. Não sei se alguém aí fez o curso livre de teologia. Se alguém fez, coloca aí para mim nas mensagens. E depois lançamos o Seminário Teológico, que nasceu do Teologia Bíblica. E em 2000 e... Que ano, Jonas? 21. 22. 22 iniciamos. 21 iniciamos o processo, né? No MEC. 21 tivemos a autorização, 22 começamos. Iniciamos o processo em 2020, mas ficou parado por conta da pandemia. Isso. E aí começamos o curso livre, né? Quando a gente voltou, deixa eu ver. Gabriel, fica de olho nas mensagens. E o Jonas me ajuda também, tá? Porque tem muita gente, ó. Aqui apareceu Valdir Guimarães, Campos dos Afonsos, Zona Oeste. Que bom, legal. Muito bom. Tem aí, ó, Metodista Wesleyana, um monte de gente aí colocando mensagem. Fica de olho para mim nas mensagens, se eu deixar passar, para que a gente possa voltar. Então, a gente já tem turmas formadas, né? Já fizemos formaturas lindíssimas e continuamos aqui na nossa lida, no nosso desafio, crescendo cada vez mais. Semana que vem começam as aulas de 2026. Fala um pouquinho aí para mim, Johannes, dessa expectativa do início das aulas da graduação. Aula inaugural com o meu amigo, para quem não sabe, professor Johannes Esteves é o nosso coordenador de graduação da Faculdade Vitória em Cristo, né? Está com a gente aí desde o início, resposta de oração da minha vida. Fala um pouquinho para a gente, Johannes, sobre a graduação, essa expectativa de aula inaugural. Toma aí a palavra um pouco. Maravilha, meu amigo. Paz do Senhor a todos. A gente começa aí na semana que vem, né? Seguir o calendário acadêmico. Muita gente pergunta, né? Tem certificação do MEC? Não tem certificação do MEC? Não só tem certificação do MEC, como o curso foi autorizado e reconhecido com nota máxima, né? A nota 5, que é a nota máxima do MEC. E então a gente segue todos os trâmites legais necessários, né? Então, só que a gente procura ser um pouco diferente, por assim dizer, na maneira que a gente dá as aulas. A gente entende que é muito importante a proximidade, a gente entende que é muito importante o acolhimento. Então, para começar, os nossos professores são também os tutores, ou seja, aquelas pessoas que vão te dar aula semanalmente, e as nossas aulas são ao vivo. Então, toda semana você vai ter aula das matérias que você está estudando, ao vivo com o seu professor. E, claro, não consegui assistir no horário que foi marcado. Você vai ficar com essa aula gravada para assistir depois.
Tive uma dúvida, quero tirar uma dúvida. Com quem eu tiro essa dúvida? Com o próprio professor. Tem lá fórum, tem canais de comunicação específicos para isso. E aí a gente começa na primeira semana de aula com a semana que a gente chama de semana de boas-vindas ou uma semana de ambientação. Na verdade, é as duas coisas, porque na segunda-feira eu sempre dou uma aula de boas-vindas. Boas-vindas aos nossos alunos veteranos, que estão retornando às atividades, retornando às aulas. Então a gente passa ali as atribuições do semestre, como é que vai ser, se houve alguma mudança, se não houve alguma mudança. E também de boas-vindas aos nossos novos alunos, aqueles que estão entrando e vão conhecer um pouquinho mais da faculdade. A gente vai falar também um pouquinho rapidamente sobre a história da faculdade, como é a forma de avaliação, o que é prova, o que é trabalho, quanto vale, como é que faz, qual é o caminho. Isso tudo é feito nessa primeira aula. A partir daí, está todo mundo já com seu acesso e tem uma semana inteira para navegar, para se acostumar com a plataforma. Tem tutoriais que explicam, que ensinam, tem uma área específica só para isso. Então, a gente estimula os alunos aqui nessa semana naveguem na plataforma para se ambientar. Por isso, semana de boas-vindas e ambientação. A ideia é que todo mundo, como a gente costuma dizer aí na administração e nas comunicações empresariais, fique na mesma página, todo mundo entendendo qual é o processo. E aí a coisa vai, obviamente, evoluindo. Então, na segunda semana, vocês têm uma aula que a gente chama de aula inaugural. É uma aula com os professores de vocês. Então, o pessoal que é veterano, de repente tem um professor novo, então ele precisa conhecer esse professor. E o pessoal que está entrando ainda não conhece, precisa também conhecer esse professor. Então, no horário das suas aulas, o professor ele entra, ele mostra para vocês o que você vai aprender na disciplina, como é que ela está dividida, quais são os conteúdos que vocês vão ver. Ele mostra o plano de ensino da aula dele e ele esclarece dúvidas que vocês tenham a respeito da disciplina. Então, após a ambientação, uma semana de apresentação, de acolhimento, de conhecimento dos professores e das disciplinas. Você vai saber o que você vai aprender. E aí, nesse semestre, a gente tem aí o carnaval. Então, para que ninguém fique desesperado aí, né? A gente está falando com crente, né? Então, graças a Deus, o pessoal não vai para a folia, né, Isaías? Não a folia do mundo, né? Mas vai para a folia da igreja. Então, fiquem tranquilos. Quem tem que descansar, vai descansar. Quem vai ter atividade nas suas igrejas, tem atividade nas suas igrejas. Nós temos uma semana de recesso. E quando volta, aí o bicho pega. Brincadeira. Aí a coisa é séria. Aí vem todas as aulas. Sempre funciona da mesma forma. 5 aulas de conteúdo, aula de revisão, prova, mais 5 aulas de conteúdo, revisão, prova. Repare que nós temos uma aula ao vivo de revisão. Por quê? Porque a gente quer, nosso interesse é que você vá bem. Então a gente procura sempre dar esse subsídio para vocês. E aí esse é o nosso cronograma até o fim. Nesse meio de caminho nós temos trabalhos a fazer, nós temos o nosso congresso que nós fazemos sempre e temos algumas outras atividades que a gente vai passando para vocês também. Então a ideia é que a gente caminhe junto aí ao longo desses 3 anos de graduação para que vocês cheguem. A gente sempre fala, aqui mais abençoador do que você entrar na faculdade Vitória em Cristo, para a gente, é você sair. Mas não sair sem se formar. Quando a gente fala sair formado. Essa é a nossa oração, né? Que aqueles que entrem sejam sustentados por Deus e pelo Espírito Santo, para que possam continuar. A gente sabe que não é fácil, mas que cheguem até o final e que a gente possa entregar o diploma, dar um abraço e a gente celebrar e comemorar junto. É isso, meu amigo. Falei aqui da dinâmica rapidamente da graduação, o que eles vão poder esperar, né? Só falando aqui dos nossos professores, 100% de professores são homens e mulheres de Deus, são pessoas com ministério, pessoas experimentadas, tanto na academia, ou seja, nas aulas, quanto nas funções ministeriais. Então, um dos grandes diferenciais que nós temos, que a gente sempre procura falar, é essa formação
prática, é a formação ministerial, é a formação que leva você a entender o contexto ministerial. Ou seja, é uma preparação de um teólogo, mas não aquele teólogo entre quatro paredes, aquele teólogo de gabinete. Não, não. É esse teólogo que vai sair pelas portas, que vai extrapolar as quatro paredes e que realmente vai fazer a diferença, vai cumprir a grande comissão e vai fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer. Se você está aqui, a gente acredita, a gente crê que você foi direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Então, você é uma bênção na nossa vida e a gente quer ser bênção na sua vida. Porque quando Deus manda, meu amigo, não tem o que fazer. A gente tem que acolher, né, Isaías? E cuidar. Obedecer. Que bom, meu amigo. Que exposição maravilhosa. Eu estou vendo aqui, Yormes, o pessoal perguntou quantos anos, já tem resposta aí nas mensagens, são 3 anos de duração. E eu vi que temos 2 professores que estão aqui com a gente. Tem a professora Tereza, que eu vi entrar, e vi também o professor Trota. E aí, gente, vocês podem participar? Queria saber, né? Vou mandar um convite aqui, ó. Mandou para o Trota e mandou para a Tereza. Dá para fazer com 4 de uma vez? Eita glória, hein? Fica aí, ó. Vamos ver se Trota e Tereza vão entrar. Ó, pastor Trota já entrou. É forte, igreja! Esse aí é o nosso professor de teologia sistemática. Vou te falar que enquanto o Johannes acalmem os vossos corações, o Trota é aquele que conquista os corações, né? Ele só perde para a Tereza, minha gente. Ele só perde para a Tereza. Mas os alunos amam o pastor Trota. Trota, eu vou te pedir para falar um pouco sobre teologia sistemática, sobre graduação, contar um pouco da sua história com a teologia também. Acho que isso é muito importante, né? Tem bastante gente aqui assistindo a live, essa aula especial. Eu até peço mais uma vez que vocês convidem. Olha quem entrou aí, a Tereza! Essa aula tá especial de verdade hoje. Ó, professores especiais aqui na nossa aula de hoje. Eu acho que é importante, pessoal, conhecer os professores, né? Eu só quero dar uma resposta antes de passar a palavra para vocês, porque teve uma pessoa aqui que perguntou, eu não lembro o nome, Gabriel, me ajuda. Como? Laiciane perguntou a diferença entre o seminário e a graduação. Tá? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem e eu queria, antes de ouvir o Trota, ouvir a Tereza, só dar essa explicação para ela e para todo mundo que está aqui assistindo também. Né? Essa aula aqui é uma aula sobre a graduação, mas nós, além da graduação, temos outros cursos. Temos pós-graduações, temos cursos ministeriais. Johannes, por exemplo, tem um curso de psicologia eclesiástica que é top. O Trota tem um montão de cursos. Né? Tem vários, depois você fala dos seus cursos, que são cursos de extensão universitária. A Tereza também tem vários cursos de extensão na faculdade que o aluno pode fazer ao longo da graduação. E além da graduação, das pós, temos 4 pós, além dos cursos ministeriais de extensão, que hoje são mais de 100 cursos, nós temos também o seminário teológico. O seminário teológico nosso é muito diferente dos outros por aí. Em primeiro lugar, porque ele pode ser feito totalmente online ou de forma semipresencial. A graduação, o Johannes falou, a graduação ela é totalmente EAD. Gabriel, fica de olho aí que eu não estou conseguindo ler, tá? Vai, qualquer coisa me avisa. A graduação é totalmente EAD. Ela não tem aula presencial. Não tem. Vai ter prova presencial em 2027, certo, meu coordenador? Opa, agora foi. Desse jeito. A partir de 2027, a gente tem que se adequar completamente à nova legislação. Então, a gente vai gradativamente migrando o processo de prova, o processo de avaliação, para dentro da nova característica educacional nacional. Isso não é uma coisa da Faculdade Vitória em Cristo, isso é uma coisa de todas as faculdades de modo geral. Mas isso será feito de forma gradativa, comunicado previamente aos alunos, para que todo mundo possa se preparar e se programar um pouco mais.
Maravilha. Então a graduação ela é EAD, um grande diferencial em relação ao mercado por aí, que são as nossas aulas ao vivo. Então a graduação é EAD, mas nós nos encontramos com os nossos alunos toda semana. Todo professor tem uma aula ao vivo por semana daquela disciplina com os seus alunos. O seminário é ou totalmente online, com aulas gravadas, ou semipresencial. O aluno acessa a plataforma, assiste às aulas gravadas e vai a um dos nossos núcleos. Hoje nós já temos mais de 100 núcleos espalhados pelo Brasil. Temos núcleos em Portugal, Estados Unidos, Luxemburgo e até tem um núcleo no Japão. E agora está para nascer um lá na Inglaterra, Ior. Deus quiser, vai nascer o nosso núcleo lá, que você estava até nos ajudando. Então, assim, o seminário, ele tem essa peculiaridade de poder ser feito de forma semipresencial. Uma outra diferença do seminário é que ele vale como 3 pós-graduações mediante complementação pedagógica. Como é que é isso? Para o aluno que já é graduado, eu sou graduado em administração, economia, pedagogia, medicina, qualquer área. Quando ele acaba cada ano do seminário, ele faz uma complementação, que são as provas da pós-graduação, e recebe um diploma de pós para cada ano. Tá? Essa é a grande diferença do seminário para a graduação. Beleza, gente? Laiciane, se você tiver mais dúvida, o meu perfil está aí, bem fixado aí na live, tá? Você pode acessar. Lá na minha bio tem meu WhatsApp, você pode me chamar, pode chamar no direct também. Nós vamos tirar suas dúvidas e te orientar de forma particular sobre isso. Beleza? Teve mais alguma pergunta aqui? A Cida botou, eu fiz o seminário em Rio das Ostras e amei. Que bom, Cida. Nós temos muitos alunos de seminário, vários, tá? O André botou aqui, grande professora Tereza aqui. Olha aí, Tereza. Nosso estimado capelão, professor Israel Trota, que legal. Esse é de Marinha, é de Marinha. Olha, eu vou dar a palavra primeiro para as meninas, né, Trota? Ainda mais que ela é a queridíssima da graduação. E você pode tirar o teu cavalinho da chuva, e por mais que você venha com o seu discurso encantador, você não vai tomar o lugar da Tereza, não. Minha amiga, eu quero que você fale um pouco sobre... Eu não sei, tem um que está chiando, eu não sei se... Depois, Gabriel, me ajuda, tem um chia-chia aqui, pelo menos para mim. Eu queria que você falasse um pouco da sua história com a teologia. Eu sei que você é apaixonada por teologia, né? Conta um pouco da sua história, fala um pouco daquilo que você ministra. Deixa quem está aqui assistindo te conhecer um pouco. Boa noite a todos, pastor Isaías e Orras, Trota. É uma alegria muito grande estar aqui, né? Em mais uma live da Faculdade Vitória em Cristo. E realmente eu sou uma pessoa totalmente apaixonada pela teologia, né? Na realidade, minha paixão pela teologia nasce da minha paixão pela Bíblia, né? Eu sou uma biblista, né? Então eu sou uma apaixonada pela Bíblia, né? Eu gosto demais de estar sempre lendo, estudando a Bíblia. Se vocês pudessem ver aqui minha mesa de trabalho, é Bíblia hebraica, né? Bíblia interlinear, porque é disso que eu gosto. É nisso que o meu coração vibra, né? Eu estou agora aqui mexendo nos slides de hebraico, né? Porque realmente isso para mim é algo extraordinário. A nossa graduação em teologia, ela possibilita que o aluno aprenda a ler a palavra de Deus na sua língua original. Na língua lá que o Moisés escreveu, Josué, Samuel, imagina, né? A gente poder ler a palavra de Deus nas suas línguas originais, em hebraico e em grego, né? E essa é a minha grande paixão, as línguas bíblicas, né? Realmente eu tenho uma graduação em teologia, um mestrado, um doutorado, um pós-doc, né? Esse ano vamos ver aí o que me aguarda, um segundo pós-doutorado, eu acho. Onde é que cabe tanto conhecimento, Trota? Porque eu acho que quando a gente é apaixonado pelo que a gente estuda, pelo que a gente faz,
pelo que faz vibrar o nosso coração, né? A gente não tem cansaço, essa que é a realidade, né? As nossas aulas são sempre muito prazerosas, né? A gente poder estar toda sexta-feira, as minhas aulas são sexta-feira com os alunos, né, das várias turmas, né, de teologia. Ah, gente, isso não tem preço não, né? Porque com cada turma a gente troca uma informação diferente, a gente conversa, a gente aprende mais da palavra de Deus, né? Porque a gente chega numa posição ali para compartilhar com os alunos e os alunos também compartilham conosco, né? Isso é que é o bonito de toda a semana, né, no nosso curso, é a gente poder estar semanalmente conversando com os alunos, falando com eles, tirando as dúvidas, né? É claro que depois da aula sempre surge muitas dúvidas nos fóruns, né, e tudo, no fórum de dúvida, no nosso e-mail, né? Mas eu acho que essa é a riqueza da teologia. A teologia não é algo estático, né? Teologia, ela é a viva palavra de Deus. E o nosso curso de teologia reflete muito isso, né? A vivacidade da palavra. Eu gosto muito disso, né? Porque a cada semestre a gente está tendo contato com novos alunos que, como nós, também são apaixonados pela Bíblia, pela teologia, e eles desejam saber mais. Isso é lindo demais, né? Eu atualmente, né, estou dando aula de introdução à Bíblia, Pentateuco, né? A parte um pouco mais assim densa do Antigo Testamento, né? Livros históricos, né? Profetas, a minha grande paixão. O profetismo é apaixonante demais, né? Então eu trabalho, e além de hebraico, claro, né? Hebraico é algo que, né, está assim intrínseco em mim, né? Quando eu nem imaginava que eu poderia fazer uma faculdade de teologia, eu já estudava hebraico. E isso é algo que, nossa, né? Eu poder ler a Bíblia no original e ensinar os outros a ler a Bíblia no original é algo que não tem preço, né? Então, na Faculdade de Cristo, além de dar aula na graduação de teologia, eu tenho realmente cursos livres de hebraico, né? E agora a gente está fazendo eu estou fazendo um curso que é a exegese comentada. Já fiz a de Gênesis 1, agora estou trabalhando no de Gênesis 2, né? E assim será, né? Gênesis 3, 4, 5, né? Até quando o Senhor permitir. Porque realmente, para mim, é algo extraordinário, efetivamente, né? Poder ensinar a Bíblia, poder compartilhar da palavra, né? E sempre que possível, compartilhar da palavra com pitadas de original, né? Porque eu acho que o nosso diferencial realmente é termos na nossa graduação, e nem todas as graduações isso acontece, termos as línguas bíblicas, né? Oferecer a língua bíblica para o aluno. E quem sabe aí no futuro oferecer outras línguas, né? Como um latim, né? Que também ajuda na exegese bíblica e tudo. Então, eu acho que se você ainda não se decidiu, né, por Tá fazer na a hora. faculdade, esse é o momento, né? Esse é o momento Tereza, um aluno aqui, uma pessoa aqui perguntou, a gente já vai falando da aluna, né? Perguntou as matérias que você ministra. Você falou assim um pouco solto. No primeiro período, a introdução à Bíblia. Isso, o primeiro No período é a segundo, introdução, depois no segundo tem o Pentateuco, no terceiro tem os livros históricos, no quarto tem o profetismo, né? E depois a gente vai para o hebraico, né? Nós temos no sexto período, eu acho, o hebraico, né? muito bom, gente. Isso aí. Então, respondeu a pergunta. Teve uma aluna, Trota, eu já vou te dar a palavra, tá? Deixa eu até falar com o pessoal que a nossa aula não é uma aula gigante, não, tá, gente? Ela é uma aula objetiva, focada, nem parece, mas a gente já está aqui há mais de 30 minutos. Teve alguém que perguntou aqui, mas sobre o horário das aulas. Duas pessoas que perguntaram isso? Duas perguntas diferentes. Quando as aulas começam, qual o horário das aulas? Tá, a Gabriel está me ajudando. Falou, quando as aulas começam, semana que vem. Semana que vem tem a aula de boas-vindas, tá? Com o professor Johans, a aula
para os calouros e a aula para os veteranos. E aí, a partir da outra semana, começam as aulas inaugurais, depois vem o carnaval, não é isso? E aí, conteúdo direto nas aulas regulares. Também sobre o horário das aulas. Cada professor tem o seu horário de aula, né? Então, a gente tem uma grade de horários em que os professores definem ali seus horários de aula. O coordenador, que é o professor Johannes, arruma isso tudo para não ficar um dia sobrecarregado e o outro vazio. Então, a gente tem uma grade semanal de aulas. Não sei se o Johannes quer falar um pouco sobre isso. A gente montou a grade, gente. A gente sempre fala o seguinte: o EAD é uma facilidade hoje, né? Se ele bem feito, ele é uma facilidade muito boa. Facilidade para os professores que podem dar aula em momentos que o presencial seria segmentado, então seria só manhã, ou só tarde, ou só noite, você teria que estar lá presencial. Então, os professores têm essa flexibilidade. E os alunos, principalmente, porque podem estar ao vivo ou não. Então, as nossas aulas elas são de segunda a sexta, e o critério básico para os professores nenhuma turma pode ter mais de 2 aulas no mesmo dia. Então, por exemplo, vocês vão ter 6 disciplinas no primeiro período. O máximo que vai acontecer é você ter 2 dessas disciplinas na segunda-feira, 1 hora de aula para cada disciplina. Também não numa sequência. Então, você vai ter uma aula num horário, outra aula no outro horário. Por quê? Mais do que isso, mais do que 2 aulas, você já tem um tempo muito grande. Já pareceria o presencial, né? Então, a gente flexibiliza isso. Então, isso nos ajuda a montar essa grade de acordo com a disponibilidade dos professores, por isso que a gente consegue ter os professores que a gente tem, e também ajuda os alunos à medida que vocês têm essa flexibilidade de poder participar ao vivo. Em não podendo, você participa gravado, em no máximo 24 horas esse vídeo está disponível para vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, numa próxima aula vocês podem tirar com o professor, através do fórum de dúvida, é o próprio professor que responde, como eu falei com vocês. Ou seja, a gente tem toda uma metodologia voltada para a integração e para a facilidade, pegando o que o EAD tem de melhor e trazendo o professor mais para perto de vocês. Essa é a ideia geral. Maravilha, isso aí. O pessoal perguntou aqui sobre plataforma. As aulas da graduação, elas são ministradas pelo Google Meet. Tá? Nós usamos o Google Meet como plataforma de transmissão. Inclusive, essa aula de hoje a gente ia ministrar lá. Resolvemos migrar para cá para poder ter uma aula mais aberta, assim. Porque na aula da graduação só pode entrar quem é aluno da graduação. Então, uma aula fechada pelo Google Meet. A nossa plataforma é o Moodle. Tá? O Moodle é um sistema, é um AVA, ambiente virtual de aprendizagem, onde ficam os livros didáticos em PDF para você baixar e imprimir se você quiser, planos de ensino, onde ficam as aulas ministradas e também o agendamento das aulas futuras. Então, a plataforma da graduação é o Moodle. Tá? Teve alguém que perguntou ali pelo WhatsApp. O WhatsApp, nós temos um grupo de WhatsApp para cada turma, onde nós colocamos diversas informações, avisamos, né, sobre as aulas. Sempre tem ali a informação, um grupo fechado para não virar uma confusão. É só a coordenação, a secretaria que posta no grupo do WhatsApp, mas as aulas não são pelo WhatsApp, né? As aulas são pelo Google Meet, ficam na plataforma do Moodle. As pós-graduações, o seminário e os cursos de extensão são pela Hotmart, que é uma outra plataforma. Tá? Então, a plataforma da graduação é o Moodle, o sistema de transmissão de aulas é o Google Meet, o WhatsApp é para informações e das pós-graduações, seminário e cursos, nós usamos a plataforma da Hotmart. Ok? Acho que eu consegui responder bem. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Tá entrando. Teve alguém que perguntou se no hebraico vai aprender
só vai ser apresentação ou se vai aprender? Bom, aprender uma língua, só rapidinho para explicar. Sim, se você estudar direitinho pela apostila que a faculdade disponibiliza, você vai aprender hebraico. Você vai traduzir, você vai ler, você vai escrever, né? Mas, sim, se estudar direitinho, seguindo ali todas as dicas, você aprende. Não é só uma apresentação, não. Você aprende a língua mesmo, tá? Maravilha, maravilha. Ó, o Osés perguntou aqui: o curso prepara tanto para o ministério pastoral quanto para o ensino bíblico? Sem dúvida que sim, tá? Tanto o ministério quanto o ensino são focos da preparação do nosso curso. A Nailda perguntou: conseguimos estudar pelo celular? Nailda, você até consegue estudar pelo celular, sim, mas se você tiver um notebook ou um computador, eu acredito que você vai ter um aprendizado melhor, né? Porque o seu sistema para você estudar vai ser melhor, sua base tecnológica vai ser melhor. A Mônica botou totalmente online, eu tenho um dia presencial. Mônica, isso aí é aquela diferença que eu falei do seminário para a graduação. A graduação é totalmente online, não tem dia presencial de aula. Quem tem dia presencial de aula é o seminário teológico, tá? Que ele pode ser feito totalmente online ou semipresencial. Aí quando você escolhe o semipresencial no seminário, você tem um dia de aula presencial. Inclusive, amanhã eu vou estar lá em Campo Grande. Quero convidar meu amigo, pastor Johannes, para estar comigo. Amanhã é a aula inaugural do seminário teológico lá de Campo Grande. No sábado de manhã é a aula inaugural do seminário teológico da Taquara. Meu Deus do céu! Ai, já tempo para isso tudo. Eu vou estar em Campo Grande, vou estar na Taquara, que são seminários que eu participo, né? Então, vou estar lá. Deixa eu ver, a Renata botou: caso não consiga assistir às aulas ao vivo, elas ficam gravadas? Sim, todas as aulas ficam gravadas. A Virtuosa botou: aonde pegar o endereço do AVA? Isso aí é com a secretaria, tá? Mas você vai receber. A secretaria vai fazer contato com todo mundo. O AVA... Ah, o Gabriel botou aqui, ó. O site da faculdade. Alguém botou: está no site da faculdade. O Gabriel colocou aí pelo meu perfil. Muito bom. Geralmente tem aulas à noite. Olha, tem vários horários. Eu, por exemplo, eu dou aula de manhã, né? Eu gosto de dar aula de manhã, então minhas aulas são na parte da manhã. A Tereza dá aula na sexta o dia todo, então tem de manhã, tem de tarde, tem de noite. O Trota dá mais aula à noite, né? Tá, militar ainda está na ativa, eu já estou na reserva, eu já sou um aposentado, eu posso dar aula de manhã. O Trota está novinho, está na ativa, tem que dar aula à noite. Estou brincando, gente, porque eu sou militar do Exército, da Reserva, e o Trota é oficial da Marinha, está na ativa aí, capelão. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Onde eu acesso a essa plataforma da graduação? Gabriel já respondeu. Tem algum curso paralelo de hebraico com a professora Tereza? Tem, ela já falou. Deixa eu ver. Online, eu fui informada que entregamos alguns trabalhos no polo presencial. Raiane, quer falar sobre isso, João? Isso a gente tinha antes, tá? Ela está lembrando aquela época da entrega do trabalho presencial, que hoje a gente não tem mais. Né? Isso, a entrega hoje também dos trabalhos, a gente tem na nossa segunda avaliação, a gente tem uma avaliação prova, questões objetivas, e uma avaliação trabalho, a nota é composta pela junção dessas duas notas. Esse trabalho antes, ele era entregue presencialmente por uma exigência do MEC. Uma nova legislação veio e a gente fez uma alteração disso. Então você não precisa entregar trabalho presencialmente, ok? Como eu falei, lá, a partir de 2027, a gente vai começar a migração. Mas isso só vai pegar os alunos de 2027. O de 2026 continua normalmente como entraram. Maravilha. Teve gente aqui que pediu para eu falar de novo das plataformas. Eu vou te pedir para me chamar no privado para eu poder falar, tá? O Jonathan botou: pode falar o nome das outras duas. Me chama no particular que eu explico de novo. Deixa eu ver, do aluno é super organizado, alguém aqui elogiando. TCC também é online? Sim, tá? A apresentação é pelo Google Meet. O Marcelo botou: mestre, será hebraico bíblico ou língua hebraica? Aí, hebraico bíblico.
hebraico-bíblico. Perfeito. Então, agora, gente, acho que a gente respondeu tudo. Ficou alguma, Gabriel, sem resposta? Acho que respondemos todo mundo. Vou falar de novo, tá? Vou fazer um pedido. Se tem alguém que não segue a faculdade, clica aí, segue a gente. Se tem alguém que não segue o Johans, que não segue a Tereza, que ainda não segue o Trota, segue aí. Me segue também, meu perfil tá aí, tá bom? Para a gente poder interagir. Como eu disse, lá na minha bio, tem um Linktree que tem o meu WhatsApp. Pode me chamar, eu atendo todo mundo que me chama, tá bom? Ok? Então agora eu vou dar a palavra, ó, o prof. VG Júnior botou aqui, que também é da Farda, da Força Aérea. Isso aí, meu amigo, ó, minha continência regulamentar. Isso matriculou no Seu- 2026, prova online. Prova online, Johan já falou. Quem se matricular em 2026, certo, meu coordenador? Segue com prova online até o final do curso. Matrículas a partir de 2027, segundo o novo marco regulatório do MEC, aí teremos atividades e provas presenciais nos polos da graduação espalhados pelo Brasil e fora do Brasil. Temos polo em Boston e temos polo da graduação também em Lisboa, ok? Deixa eu ver, passar o Instagram. Ó, já tá aí, tá, Jaqueline? É só você clicar. A Jaqueline está pedindo o Instagram dos professores, é só clicar aí que vai aparecer e você já pode seguir. Maravilha? Então agora, Tota, palavra com você, fala um pouco da sua história. Para quem não sabe, né, pastor Israel Trota, com essa cara de novinho, já é doutor em teologia, ele já é capelão da Marinha oficial. Então, e ele ainda é o pai da Liz, minha gente. Eu vi a Liz aí na aula. Fala um pouco da sua história, do seu amor, daquilo que você vive com a teologia no seu dia a dia. Bom, pessoal, boa noite. A paz do Senhor Jesus aí esteja presente no coração de todos vocês. O meu discurso é quase um Ctrl-C, Ctrl-V da professora Tereza. Eu sou apaixonado pela teologia porque eu sou apaixonado pelas Escrituras, pela Bíblia. Eu comecei a pregar com 10 anos de idade, ganhei os meus pais para Jesus e desde muito novo me dediquei na igreja, fui me destacando como um pregador do Evangelho. Aos 19 anos de idade, a igreja que eu congregava me enviou para o seminário e eu tive a alegria de me formar em teologia em um seminário em regime de internato, o primeiro seminário da Assembleia de Deus no Brasil, e me formei lá, o IBAD, em Pindamonhangaba, e eu me lembro que no ano de 2005 eu chegava lá para estudar. E de 2005 para 2026 já são 21 anos, e nesses 21 anos eu não parei. Continuei estudando, fiz a minha teologia, depois tive a oportunidade de fazer filosofia, fiz algumas especializações e, por fim, terminei o meu mestrado e o meu doutorado em teologia sistemático-pastoral pela PUC-Rio. Talvez a diferença aí entre o meu discurso e o da Tereza é que, enquanto ela é uma biblista, eu sou um teólogo mais voltado e inclinado para a área da sistemática. E sou responsável pela cadeira de sistemática da FBC. Então, ao longo da nossa graduação, vocês terão a oportunidade de estudar 4 disciplinas relacionadas à teologia sistemática. A gente chama carinhosamente de TS1, TS2, TS3 e TS4. E eu vou poder ter a alegria de acompanhar vocês nessas disciplinas. As disciplinas de teologia sistemática são disciplinas onde nós estudamos os grandes tópicos da teologia. E na nossa mesa de estudo a gente coloca aí as descobertas, tanto da teologia bíblica quanto da teologia histórica, os debates da igreja. Então, nas minhas disciplinas, a gente estuda muito interpretações, teorias, as divergências, né, as visões que muitas vezes acabam se colidindo em alguns pontos. Então, a gente vai trabalhar arminianismo, calvinismo, por exemplo, em soteriologia, em escatologia, pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, amilenismo, pós-milenismo, e por aí vai, né? A gente vai trabalhando todas essas questões em antropologia, dicotomia, tricotomia, teoria monista. Se a gente for para o lado da criação, a gente vai trabalhar as teorias a respeito da criação, do relato mosaico. Enfim, as minhas disciplinas são disciplinas onde a gente procura se debruçar sobre essas questões envolvendo a teologia. Debates que sempre trazem muita curiosidade e atraem a atenção dos estudiosos também da Palavra de Deus. Eu
Eu também leciono a disciplina de livros poéticos e sapienciais na área da teologia bíblica e também a disciplina de homilética, né? Porque é uma grande paixão que eu tenho, né? Pela Bíblia e pela pregação da palavra de Deus. Tenho tido a oportunidade de escrever e publicar muitos livros, então já são aproximadamente 20 livros escritos e publicados. Gosto muito, né? Sou apaixonado pelo pensar teológico, pela produção teológica, por dar aulas. E hoje eu me sinto muito feliz em poder participar da FBC. Eu digo para todos vocês que estão em dúvida, né, que a FBC ela é muito diferenciada, né, por todas essas questões que já foram pontuadas, aulas sincrônicas e assincrônicas, contato com os professores. A gente passa a ter uma familiaridade, um vínculo com os alunos. É muito bom. Um encontro semanal. As nossas aulas são aulas que podem ser assistidas ao vivo, mas também podem ser acompanhadas na gravação, mas são aulas onde o aluno ele escuta o professor, ele está vendo os slides, se ele quer buscar um aprofundamento maior, ele tem um material, a apostila. Então, eu posso dizer para vocês que o material é um material feito com muito carinho, é um material profundo, é um material robusto, não apenas de uma disciplina, mas de todas as disciplinas, porque a FBC ela tem procurado manter esse padrão de excelência. Existe a interação com os professores, os alunos podem fazer perguntas, a gente tem o fórum, a gente realmente se preocupa em sanar as dúvidas de vocês, e talvez o grande diferencial da FBC, além de toda essa parte didática, pedagógica, o grande diferencial da FBC é que a FBC ela procura formar teólogos que têm uma vida inclinada às atividades da igreja. Então, não é aquele teólogo de gabinete que distancia da realidade da igreja, mas não, nós entendemos que todo o nosso saber teológico ele deve ser canalizado para servir melhor a igreja de povo de Deus, alcançar outras pessoas, e esse é o grande diferencial, porque a gente trata de questões profundas, mas por parte de todos os professores. Eu vi a professora e a gente vê tantos professores que são apaixonados mesmo por Jesus, pelo Evangelho, e esse é o grande diferencial. O aluno ele não vai se esfriar na sua relação com Deus, pelo contrário, ele vai sair da FBC ainda mais crente, ainda mais apaixonado, porque ele vai ter como referência professores que amam a obra do Senhor Jesus e que são profundamente envolvidos com a Igreja de Cristo. Tem uma frase que diz que o teólogo ele tem que ter a mente de um erudito, o coração de uma criança e o couro de um rinoceronte. O seu maior problema é saber enrijecer o couro sem endurecer o coração. Então, a gente quer criar maturidade em vocês, refinar o caráter, dar profundidade para vocês, para que vocês possam realmente ter uma vida sólida e fundamentada nas Escrituras, a mente de um erudito, mas a gente quer que vocês também tenham um coração de criança, ou seja, ter o couro de um rinoceronte, né, pronto para enfrentar as adversidades, porque a vida cristã é uma batalha, é um combate, e nós somos o tempo todo desafiados na nossa fé, mas também o nosso desejo é que vocês, ao adquirir, né, esse couro de um rinoceronte, vocês não percam a sensibilidade do coração. E esse é o nosso desejo. Então, eu quero recomendar com empenho aí, para que vocês possam estudar. Comigo, vocês começam a estudar a partir do 3º período, então não é no primeiro, né? Eu acompanho as turmas a partir do 3º período, mas depois fico até o final, em alguns semestres até com carga, com 2 disciplinas. É isso. Eu acho que deu para apresentar um resumo geral. E sejam bem-vindos, está em dúvida aí, se matricula, e vai ser uma alegria a gente ter vocês como os nossos alunos. Que bom, meu amigo. Muito obrigado por esse relato tão importante, né, da história da teologia com você. Quem é aluno do professor, pastor, doutor Israel Trota, sabe o quanto ele é apaixonado pela teologia e acaba se apaixonando também pela teologia. Obrigado por esse relato maravilhoso. Eu estou vendo aqui algumas mensagens da Márcia. Márcia, essa aula ela não tem o objetivo de responder questões específicas como você está colocando, tá? Então, isso aí fica para as nossas aulas. Aqui a gente está falando sobre a graduação,
apresentando aqui alguns dos nossos professores, né? Estão faltando, está faltando o pastor Assi, está faltando o professor Bruno, Eliseu, só professor Zaço que a FVC tem, mas eu sou grato a Deus pelos professores que puderam estar aqui conosco hoje, o professor Trota e a professora Tereza. Alguma coisa, Gabriel? Que você quer? Nunca fiz teologia. É mais aconselhável fazer a graduação ou após? Então, essa pergunta, ela varia muito, né? Quem foi que fez? Foi a Márcia. Márcia, vamos conversar um pouco mais, tá? Me chama aí no privado, tanto no direct ou no WhatsApp, para eu poder conhecer um pouco mais da sua história e aí poder te aconselhar de uma forma mais eficaz e precisa. Teve alguém que... Cadê o comentário? Aquele que você me mostrou. Teve um comentário aqui lindo, Tereza, sobre a sua fala. Olha aqui comentário. Isso aqui eu vou ter que fazer um print e guardar. Não sei se ele ainda está aí na live. O Gabriel já fez o print. Foi do Ailton Ferreira, Ailton JS Ferreira. Ele botou assim, ó: primeira vez em toda a minha vida que vejo o corpo docente exalando emoção e entusiasmo e chorando quando fala sobre o que se faz com amor. Nossa, é Deus. Meu Deus do céu. Não é à toa que os alunos se apaixonam por ela, né, gente? Não é à toa. Coisa linda demais. Tem mais um aí, Gabriel? Quer falar? Fico preocupado de não conseguir acompanhar as aulas online. Quem foi que botou? Marinilza botou que fica preocupada de não acompanhar. Fique tranquila, tá? Nós já tivemos muitos alunos, graças a Deus, e todos eles sobreviveram. Todos eles acompanharam, chegaram ao final do curso, se formaram, maravilhoso. O Paulo... Oi? As aulas ficam gravadas. Gabriel está lembrando, se você não conseguiu acompanhar ao vivo, depois você vai assistir. O Paulo perguntou sobre os estágios. Nossos estágios são muito tranquilos, tá, Paulo? Os estágios são só nos 2 últimos períodos. E você vai poder fazer o estágio na sua própria igreja, desempenhando funções que a igreja precisa de ajuda. Deixa eu ver. Onde fazer a matrícula? Onde fazer a matrícula? Deixa eu falar sobre a matrícula, a gente já está encerrando, já tem 1 hora de aula especial. O coordenador fala que não pode fazer uma aula muito longa. Puxa a nossa orelha, esse coordenador. Então, deixa eu falar para vocês que nós temos limites de vagas, né? Estava conversando com o Ior, graças a Deus, a turma que começa agora em fevereiro, gente, já passou de 300 alunos. É para glorificar de pé, tá? Só a turma que vai começar agora em fevereiro, já passou de 300 alunos matriculados, que já pagaram matrícula, que já pagaram mensalidade, que já estão aptos a entrar na sala de aula. Tem mais uns quase 200 pendurados lá. Trota que saiu. Tem mais uns quase 200 pendurados lá, querendo entrar, e nós temos limite. É verdade, temos limite de vagas. Então, se você realmente deseja fazer, entra no site da faculdade, tá? faculdadevitoriaemcristo.edu.br. Aí tem lá a barrinha lá em cima, no menu da graduação. Você vai clicar, tem um lugar para você fazer a sua inscrição. Faça a sua inscrição para que você possa participar da próxima turma antes que a gente não possa mais matricular. Fala aí, Biel. Caso não consiga acompanhar as aulas online, como fica a questão de presença? Não tem questão de presença, tá? Você vai assistir ao vivo ou a aula gravada e acabou. Não tem questão de presença. A partir de 2027 vai ter, né? Que a gente vai ter uma... Quer falar, Ione, sobre isso ou quer deixar para depois? Não, é só isso mesmo. 2027 é quem entra em 2027, tá? Então, quem entrar a partir de 27, ele vai entrar dentro do novo modelo. Então, o que a gente está fazendo quem está entrando agora, a gente está adotando o modelo antigo, que é o modelo totalmente online. Quem entrar a partir de 27, ele vai se adequar ao modelo que é totalmente online, mas tem a necessidade de que façam as provas presencialmente no polo. Basicamente é isso. Maravilha. Teve uma pergunta aqui, ó. Quantas aulas semanais? É uma aula semanal por disciplina. E são 6 disciplinas, 6 ou 7 disciplinas por
semestre. Então, cada semana você tem 6 ou 7 aulas, porque é uma de cada disciplina. Ok, Johan? Se eu estiver falando errado, você me corrige aí. 6 aulas. 6 aulas. Maravilha. Fala, Biel. Raiane, sou secretário de departamento no ADVEC, serve como horas de estágio. Raiane, isso aí a gente vai conversar. Eu sou orientador de estágio, né? Ela está perguntando sobre trabalho que ela faz no departamento. Aí a gente olha caso a caso, orienta no privado, tira as dúvidas, tá bom? Mas, sem dúvida, o trabalho realizado na igreja, o que é o estágio? O estágio é colocar em prática aquilo que você aprende na teoria, nas aulas. Então, você coloca em prática como? Servindo a igreja, né? Teologia. Se você faz pedagogia, você faz estágio numa escola. Se você faz um outro curso superior, você vai fazer um estágio dentro daquela área. Marketing, vai fazer numa agência de marketing. Medicina, vai fazer num hospital. Teologia, você faz estágio prioritariamente numa igreja, ok? O Edson perguntou, as grades estão lá no site, tá, Edson? Só você acessar o site que já está lá. Meus queridos professores, cadê deixa eu ver o WhatsApp, o Gabriel botou o WhatsApp da secretaria. Maravilha, gente. Tem mais alguma pergunta aí, Biel? Ficou? O Gabriel está falando que tem algumas perguntas se repetindo, e aí eu vou te pedir o seguinte, está com dúvida? Me chama, pode chamar a secretaria, eu também ajudo a atender, então a gente vai tirando a dúvida de vocês. Gente, maravilha, estamos encerrando aqui, são 8h03, começamos às 7h, né, 1 horinha aqui de aula. A aula vai ficar gravada, então quando acabar aqui, Gabriel vai baixar, vai botar aí no Instagram, talvez se der vai colocar também no YouTube, então vocês vão poder assistir essas aulas de novo, ok? Então, meus amigos, muito obrigado. Iorras, muito obrigado. Trota já saiu, deve ter ido cuidar da Liz, né? Tereza, obrigado por ter aceitado o meu convite, de estar aqui com a gente nessa noite. Não sei se vocês querem deixar aí uma despedida, podem falar para a gente encerrar. Fale, dona Tereza. Não, queria, assim, falar que estou feliz demais, né, de poder estar aqui junto dos meus colegas. E eu espero que você, que esteja aí nos assistindo, possa se matricular, possa estar conosco nos próximos dias, né, porque já nas próximas semanas a gente já está começando, graças a Deus, um novo período. E eu tenho certeza que se você se matricular na nossa faculdade, a sua vida ministerial, a sua vida espiritual, o seu conhecimento bíblico e teológico será muito amplificado para que você possa servir melhor às igrejas de Cristo, viu? Então, seja bem-vindo. Espero ver você na aula de introdução à Bíblia. Vai lá, Johan. Maravilha, meu amigo. Só falar aí com o pessoal que as dúvidas gerais foram tiradas, mas reforçar qualquer dúvida, a gente está à disposição, fica à vontade. A gente está aí realmente com as vagas se encerrando, né? E é o momento aí de correr, de finalizar, de fechar, para que a gente possa, semana que vem, começar. E aí, começando as aulas, a gente vai sempre bem devagar, para que aquelas pessoas que a gente tem aqui, só rapidamente, Zé, pontuar, né? Porque às vezes as pessoas ficam com receio. A maioria dos nossos alunos, gente, são pessoas maduras, acima dos 40 anos, 35 anos, e que estão fora da sala de aula há bastante tempo. E, em grande maioria, que tem pouco ou até nenhum conhecimento no EAD, nas tecnologias de modo geral. Então, se isso estava no seu coração como impedimento, vamos superar essa barreira, está na hora, vamos avançar. Enquanto a gente está vivo, tem o fôlego de vida, Deus nos capacita para a gente aprender, para a gente evoluir. Então, por isso a ambientação, por isso todo o procedimento que a gente faz. Então, a gente fica à disposição de vocês e espera, como a professora Tereza vê, eu sou professor também do primeiro período, quero ver vocês lá, tá bom? Um grande abraço a todos. Gente, muito obrigado, meus amigos que estão aqui, Trota que já saiu. Obrigado a todos que participaram. Mais uma vez eu quero reforçar, estamos à disposição para tirar dúvida de vocês, né? Reforço também que as vagas estão encerrando, tá? Até a semana que vem só, depois a gente não vai fazer mais matrícula, porque o ano vai começar, os alunos têm que estar em sala de aula e nós temos limitação
também de vaga. Então, se você quer muito, é hora, corre, se inscreve logo no site para garantir essa vaga aí que está acabando e também o tempo que está se encerrando. Se você não conseguir agora, você vai poder entrar no segundo semestre, tá bom? Porque a nossa entrada ela é semestral. Então, ou entra na turma do primeiro ou só vai depois entrar na turma do segundo semestre. Obrigado a todos pela presença. Deus abençoe vocês e suas famílias. Como eu encerro toda a minha aula, meu coração para vocês. Deus abençoe, gente. Paz.